Muito bem, ainda sobre esse assunto, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o Congresso pode alterar as penas dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. Ele destacou que a discussão da dosimetria sempre é compartilhada entre o legislador e quem aplica a lei. Abro aspas para o ministro Flávio Dino. Se o legislador vai mudar os parâmetros, que eu não sei se mudará, é claro que isso influencia na atividade do Poder Judiciário. E não há nada de errado nisso, porque sempre é assim. Fecha aspas, disse Flávio Dino. Ele foi questionado sobre o projeto de lei da dosimetria, que a gente ouviu há pouco, o comentário do Silvio Navarro e também as falas de Paulinho da Força e do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que deve substituir a chamada anistia total, ampla, geral e restrita. A partir de outubro, ele vai assumir a presidência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, responsável por julgar os processos da suposta tentativa de golpe de Estado e os envolvidos no 8 de janeiro. Abro aspas novamente para Flávio Dino e vou colocar em tela daqui a pouquinho a Guta Pini e também a doutora Kátia Magalhães para comentar essa fala de Flávio Dino. Abro aspas. Agora o que vai se dar no debate político eu realmente não tenho como opinar, a não ser afirmar que neste caso, assim como nos demais, o Supremo se limitou a fixar a medida adequada a partir daquilo que o legislador estabelece. Acrescentou Flávio Dino. Ele destacou também que os crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito são punidos a partir da tentativa, mesmo que não sejam efetivados. Doutora Kátia Magalhães, tem vários pontos nessa fala do ministro Flávio Dino que a gente pode destacar. Ele diz que o legislador é quem estabelece. Tem sido assim? Ele sabe tão bem quanto todos nós que não, né? Ele sabe que o Supremo tem assumido uma legislatura indevida e ativa, infelizmente. Não, Flávio Dino, as penas não foram estipuladas dentro do devido processo legal, dentro do que estabelece a lei, não, nada disso, o senhor sabe que nós tivemos réus do 8/1 e os réus da dita trama golpista, todos julgados por juízes incompetentes. No caso específico da trama golpista, réus julgados por juízes manifestamente impedidos, como o senhor mesmo, senhor Flávio Dino, que já havia manifestado opinião pretérita sobre o então réu Jair Bolsonaro. Como é que uma pessoa pode ser desafeto público de alguém e anos depois vir a julgar esse mesmo alguém? Isso é inadmissível. Gente, é imoral, eu diria que é inacreditável todo esse cenário que a gente tem que comentar. E Flávio Dino é a ponta do iceberg de uma série de desmandos que a gente viu lá no início da reportagem. Começaram lá com Paulinho da Força, defendendo a tal da dosimetria e dizendo, passando o vexame de dizer que iria se recusar a examinar o PL da anistia, porque sabia que o PL seria barrado no Supremo. Ora, um deputado que se recusa a apreciar um projeto, sabendo de antemão que ele vai ser recusado, que ele vai ser rechaçado lá no Supremo, ele não é mais deputado, ele é só um carimbador dos desejos de togados. É isso que acontece atualmente no nosso parlamento. Nosso parlamento não tem mais autonomia decisória, nosso parlamento virou um puxadinho do que o Supremo quer, ou melhor, do que o Supremo manda que eles façam. E aí, líder Sóstenes e presidente Valdemar do PL, não há o que negociar. Eu sei que os senhores são políticos e a política, ela é a arte da negociação, mas ela é a arte da negociação dentro de regras estabelecidas. E aí não há uma única regra sendo seguida, um único caminho para uma oposição atuante, uma oposição aguerrida, seria exigir, sim, o PL da anistia sob pena de obstrução. Aí sim, voltar a obstruir, obstruam tudo, obstruam as pautas de interesse do governo. Aí os senhores vão ver que a conversa vai ser diferente. Pois é, Guta Pini, ao final da fala de Flávio Dino, disse ele que os crimes de golpe de Estado
e abolição do Estado Democrático de Direito são punidos a partir da tentativa, mesmo que não sejam efetivados. É uma fala totalmente contrária e talvez possa até parecer, de um certo modo, uma indireta para Luiz Fux no voto dele, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Não? É porque, na verdade, para que você configure uma tentativa, você precisa pelo menos dos atos executórios. E o que o Fux disse no voto dele é que, no máximo, que aconteceu ali foi um planejamento, atos preparatórios, e isso não é punido pela legislação. Então, o que o ministro Flávio Dino tenta fazer mais uma vez é convencer as pessoas de que esse julgamento foi justo e que houve sim uma tentativa, porque realmente o golpe em si não pode ter sido consumado, porque, enfim, Lula continuou no poder, nunca houve risco para a sua saída, inclusive. Então, o que eles puderam fazer aí foi enquadrar numa tentativa que a gente sabe que também nunca aconteceu, e o voto do Fux deixou isso muito claro. Agora, outras questões, Dani, para a gente falar também sobre essa manifestação do ministro Flávio Dino, é que a gente vai percebendo que o tapete está sendo estendido. Eles estão arrumando aí a sala para que o PL da dosimetria seja aí o grande protagonista do que virá pela frente aí nas votações no Congresso Nacional. Estão deixando cada vez mais de lado a ideia da anistia ampla, geral e restrita. Eles estão fazendo com que a opinião pública vá se acostumando com a ideia de um PL da dosimetria, porque quando o ministro Flávio Dino fala que está tudo bem o Congresso Nacional mexer nas penas e passar um PL de alteração de penas, que isso é do jogo, isso é do Congresso Nacional, e isso teria um impacto nos processos, ele não fala a mesma coisa quando ele se manifesta em relação à anistia. Inclusive, durante o próprio julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava ali proferindo o seu voto, ele falou sobre a anistia. E ele fala isso em vários momentos, que a anistia é inconstitucional. Não só ele, como os outros ministros também já se manifestaram em relação a isso, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, que a anistia a esses crimes que foram aí, em tese, praticados, ela seria... A Constituição proíbe, quando isso não é verdade. Eles estão manipulando, subvertendo o que está escrito na Constituição Federal. Mas o que parece, Dani, é que eles estão querendo acostumar a opinião pública ao PL da dosimetria. E isso é muito triste, porque as pessoas estão presas injustamente, porque algumas delas cometeram vandalismo. Somente isso. Crimes que, inclusive, nem levam a pessoa à prisão. E estão lá, condenadas, já gente cumprindo pena há mais de 2 anos, pessoas condenadas a 14, 17 anos de prisão, e isso tudo sendo trabalhado, sabe, de uma forma tão baixa, tão vil. Estamos nos acostumando a essa situação no Brasil de termos pessoas presas injustamente, mães afastadas de seus filhos, pessoas doentes na cadeia, sem acesso a tratamento médico. Nós tivemos aqui tantos relatos dos advogados falando de alimentação, inclusive estragada, com ratos para essas pessoas. Gente, presos políticos, um verdadeiro absurdo no país, e esse tema sendo tratado aí, não de forma política, mas com uma politicagem muito baixa, muito rasteira. É sobre a vida das pessoas que estamos falando, sobre o direito sagrado à liberdade, à justiça, ao devido processo legal. Que vergonha que o Brasil vive hoje, tendo que lidar com essa situação. O que tem para ser discutido? Se a anistia é a saída política prevista na Constituição Federal, é isso que tem que ser pautado. Não tem outra discussão. Mas vivemos um regime de exceção no Brasil e nos resta lamentar e ter alguma expectativa ali de que algo novo aconteça. Que bom que temos aí o aliado neste momento ainda, os Estados Unidos, aplicando sanções no Brasil. A gente tem esse fator externo que pode trazer aí alguma pressão a mais para esse jogo, mas infelizmente a gente não está vendo ninguém recuar ainda, Dani. O que parece que realmente estão querendo acostumar as pessoas com o PL da dosimetria.
Isso é triste, isso é lamentável, isso é vil.